Bom dia, 7 da manhã, e nós com mais uma live falando sobre pertencimento. Eu estava bem refletindo essa semana sobre pertencimento e eu comecei a perceber o quanto o pertencimento é um capricho infantil. Um capricho infantil mesmo, o que é? Coisa de criança, né? Eu quero fazer parte, eu quero pertencer, eu não posso ficar de fora. Acontece que quando a gente nasce, a gente precisa de cuidados. Não somos como os animais, né? Que nascem e já saem andando, já saem comendo. Bom dia, Rogério, já saem andando, já saem comendo. Mas nós não, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de colo, nós precisamos de comida, nós precisamos que troquem as nossas fraldas. Por quê? Porque nós acreditamos que se isso não acontece, nós podemos morrer. Por quê? Porque nós saímos do quentinho e do acolhimento do útero. E necessitamos de pertencer. E aí, quando a gente não está mais acolhido no útero, estamos num outro lugar, sentindo dor, porque a criança ela sente dor quando ela passa pelo canal vaginal, que é bem menor do que ela, aquilo amassa todos os ossos dela e ela sente muita dor e ela precisa de acolhimento e ela acredita então que ela vai morrer. É intuitivo até mesmo porque se você observar a gestação da mulher, você vai ver que são várias bolsinhas com possibilidades de filhinhos, né? E são, como eles chamam, gêmeos, né, de placenta. Só que eles vão se estourando no processo da gestação, e uns vão virando placenta, outros vão virando líquido amniótico, outros vão virando outras partes, outros saem, é o que dá o sangramento da mulher. Fica só um, às vezes ficam dois, às vezes ficam três, mas na base, acho que são uma média de uns 40, em 3 semanas, todos vão se perdendo. E a criança que fica, ela vai sentindo menos peso. Por quê? Porque todos ficam sobre, eles vão caindo, eles vão passando e eles vão indo embora, e a criança vai sentindo que ela vai ficando mais leve e automaticamente ela vai perdendo todos aqueles outros que faziam parte junto com ela. Então ela tem a sensação de morte, sim. Isso tem uma moça que ela explica muito bem como é que é a constelação. Esqueci o nome, depois eu trago aqui para vocês. Quando a gente é criança, que a gente nasce, a gente tem aquela sensação de que quando a gente chora, a gente não é atendida porque fomos abandonados ou porque estamos sendo rejeitados, não estamos sendo amados. Quando a gente vai para a fase do infantil, o que acontece? A gente continua com a mesma sensação, porque foi uma sensação que a gente já conheceu. Como é algo que a gente já conhece, a gente consegue classificar e a gente consegue colocar no lugar dos sentimentos. Então foi uma emoção sentida, eu chorei por leite. E aí eu não penso, né? A criança não pensa, o bebê não pensa. A mãe, essa hora, conseguiu 1 minuto enquanto ele estava dormindo para tomar banho. Ou conseguiu 1 minuto, 1 segundo enquanto ele estava dormindo para ir ao banheiro. Ou conseguiu 1 segundo enquanto ele estava dormindo para fazer algo e que ela estava segurando, que ela não podia largar para ir acolher o bebê. O bebê, ele sente essa emoção e guarda essa impressão do fato e cresce com isso, por mais que a mãe depois acolha, traga para si e leve para o berço e traga para o colo e dê mamar e aquela coisa toda. A criança já conheceu aquela emoção, aquela sensação. Quando ela é criança, o que acontece? Ela se coloca no lugar do abandonado, do rejeitado ou do não amado. Qual é a diferença do abandonado para o rejeitado? O abandonado é quando a pessoa não aparece. Por exemplo, a criança, a mãe está grávida, a criança fica em casa e a mãe precisa ir para o médico para cuidar da criança que está no ventre, ou porque ela teve algum descolamento de placenta, ou ela precisa ficar internada, aquela coisa toda. A mãe vai. O que acontece com a criança que fica em casa 1 ano, 2 anos? Ela se sente
abandonada. Mas a mãe não pode vir e ela não pode ir ao hospital. E ela não tem o raciocínio lógico de que ela não foi abandonada. A mãe simplesmente foi fazer um tratamento. Quando a mãe volta, muitas crianças viram as costas para a mãe. Não querem falar com a mãe, batem na mãe. Isso precisa ser olhado, porque foi cortado, foi interrompido essa relação de amor. É o que na constelação familiar nós chamamos de amor interrompido. Essa é a sensação do abandono. E muitas pessoas vão para a vida com essa sensação de abandono e ela vibra isso e, consequentemente, o que acontece? As outras pessoas sentem que elas se sentem abandonadas, sentem o peso do abandono e muitas vezes a abandonam. Porque quem se sente abandonada quer se apegar, quer ficar colado, quer agradar demais, mais do que o necessário. Essa é o sentimento e a visão do ser abandonado. Como é que se sente uma pessoa abandonada? É aquela pessoa que quer agradar demais para não ser abandonada. A pessoa que foi rejeitado é a pessoa que às vezes tem os pais em casa, tem os cuidadores em casa, ela se sente posta de lado, em detrimento de outro irmão, em detrimento de um trabalho dos pais, em detrimento de falta de atenção, porque os pais são viciados em alguma coisa, são alcoólatras. As crianças se sentem rejeitadas, não vistas. Percebe? A criança não se sente vista, então ela vai fazer de tudo para ser vista. Ela vai dançar fora da hora, ela vai gritar fora da hora, ela vai falar alto, ela vai sentir ciúme excessivo. Para quê? Para que ela vai fazer algo para chamar a atenção, para ela ser vista. Ela pode nem se apegar, ela pode querer chamar a atenção de todos, mas ela quer ser vista. E outra sensação é o do não ser amado. Esses são os 3 tópicos básicos que fazem com que a pessoa não se sinta pertencente. Pertencente a um grupo, pertencente a um clã, pertencente ao trabalho, pertencendo à sua própria empresa muitas vezes. Eu não me sinto daquela empresa, eu criei aquela empresa, mas não me sinto naquele lugar, não me sinto naquela empresa. Porque ela carrega essa impressão de que as outras pessoas não a amam, de que as outras pessoas a abandonam no lugar da empresa. Eu peço para fazer alguma coisa, a pessoa dá as costas para mim, não faz, diz que vai fazer, não faz, ou se sente rejeitado, ele vai procurar a pessoa que ele pediu para que fizesse alguma coisa e a pessoa foge dele, então ele se sente rejeitado. Na verdade, por que a pessoa não manda o outro embora? É porque ele se sente dependente daquela situação, dependente daquele amor que aquela outra pessoa não está dando. Que quem não deu foram os pais, foram os cuidadores desde que ele era criança. Quando ele não se sente amado, que é o terceiro ponto do pertencimento, é quando ele também não se sente visto, ele não se sente acolhido, ele não se sente acarinhado, ele não se sente... É isso mesmo, é acolhido. Então, para onde leva esses 3 tópicos da vida da pessoa? Primeiro, ela cresce com essas sensações, cada qual com a sua sensação. Se ele sentiu rejeição, ele vai crescer se sentindo rejeitado na vida. Ele não vai ter bons relacionamentos, vai se sentir sempre sendo posto de lado por um amor, por um amigo, por uma amizade, seja lá pelo que for, pelo trabalho. Ele vai, ou quando se for na questão do abandono, ele vai sempre se sentir abandonado, largado, desprezado, menor, inferior. Quando ele não se sente amado, ele também não vai se sentir acolhido, ele vai brigar com o outro, porque ele vai querer que o outro olhe para ele, que o outro o ame, e o outro diz, por mais que o outro diga eu te amo, a pessoa não se sente amada, porque o que essas pessoas cobram
elas cobram o amor dos pais que não tiveram quando criança, o olhar dos pais que não tiveram quando criança, a presença dos pais na vida delas quando elas eram crianças. Então ela cresce, ela vira uma criança, um adolescente que cobra, um adulto que cobra. E isso gera na pessoa insatisfação. E o que gera nas outras pessoas que estão do lado dela? Peso. As pessoas começam a conversar entre si. Nossa, fulano pesa, nossa, fulano é tão pegajoso, fulano é tão ciumento, fulano é tão assim assado. Assim, eles falam com uma sensação de que não dá para ficar perto do fulano. Isso quer dizer que o fulano... E essa pessoa, ela se sente insatisfeita. Ela quer controlar para não se sentir sozinha, para se sentir pertencendo a tudo e a todos. Ela quer controlar a tudo e a todos. Essa semana mesmo eu atendi 3 pessoas aqui que diziam que eu defini, assim, foram leituras sistêmicas do baralho cigano, eu apontei para elas e falei o seguinte: olha só, o que está aparecendo aqui é que você quer uma aliança com as outras pessoas porque você tem a necessidade de controlar tudo e todos, e você não vai conseguir isso. Aí a pessoa disse: não, todas 3, né? Foi muito engraçado, cada uma em uns seus momentos. Não, mas eu não tenho necessidade de controlar. Eu falei assim: olha, aparece aqui que você tem necessidade de controlar. Aparece aqui que você está sob o controle de todas essas coisas. Mas como você não tem o resultado dos seus controles, como você não está conseguindo manipular as pessoas, você acredita que não está controlando. É porque o seu controle não teve sucesso. Aí elas começaram a rir, cada qual do seu momento, começaram a rir, foi muito engraçado. Ela falou assim: é verdade, eu acredito que não. Quando essas pessoas fazem isso, elas acreditam que a outra pessoa é maior que ela, é mais forte que ela. E ela quer controlar para se manter na mesma energia que aquela pessoa, ficar perto. É quase como os índios que comiam carne humana. Como é que é? O nome veio e me fugiu aqui agora. Eles comiam a carne humana, eles comiam basicamente o cérebro. Por quê? Porque eles acreditavam que se comesse o cérebro do sujeito inteligente, que eles iam ficar mais carnívoros, né? Não é carne carnívora, é planta, né? É outro nome. É outro nome, eu vou esquecer também, né? Pois é, não, é outro nome. Carnívoro é planta. Clica aqui no coração, diz sim se você está satisfeito, se isso faz sentido para você, para eu entender se eu estou falando direitinho com você. Se já está me respondendo, eu já estou entendendo. Carnívoro é planta. Bom, ele comia o cérebro porque ele acreditava que naquele cérebro tinha tudo o que ele precisava para ficar tão inteligente quanto aquela pessoa. A pessoa que quer controlar o outro, ela está fazendo um movimento de vampirismo. Ela quer sugar do outro a energia que ele tem para ela. E aí ela não consegue controlar. Eu percebi, já havia percebido, isso é algo constatado até na constelação familiar, na medicina germânica, que a pessoa que quer controlar e não tem o sucesso do controle, ela tem enxaquecas, ela tem dor de cabeça, principalmente sobre os olhos. Quando não é sobre os olhos, é no topo da cabeça, porque aqui atrás é pressão alta, né? Pressão alta tem a ver com outra coisa. E a pessoa quer controlar. Então o maior erro dessas pessoas é querer controlar.
E elas querem controlar por quê? Porque elas se sentem excluídas. Percebe isso? As pessoas querem controlar porque se sentem excluídas. Elas se sentem rejeitadas, ou elas se sentem abandonadas, ou elas se sentem não amadas, que é a mesma coisa que não vistas, como eu expliquei mais adiante. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, diz aí que faz sentido isso para você. E aí, como é que você pode resolver essa questão? Primeiro é alinhando a sua inteligência com a inteligência divina, para que você possa ter um esclarecimento da situação que você vive. Por quê? Porque o seu propósito no mundo é diferente do propósito dos seus pais. Os seus pais te dão o que você precisa para você se construir. Só que como você se sente rejeitado, abandonado ou não amado, você quer pegar além do que eles podem te dar. E eles se enfraquecem, porque eles percebem que eles não podem te dar além do que você quer. E aí o que acontece? Você vai para a vida como um fraco. E é isso aí, a nossa sociedade foi acostumada a entrar num movimento de ser fraco mesmo. Porque no século XX nós vivemos movimentos civis e de governos muito fortes, como guerras, luta de classe, ditadura e outras coisas mais. Então nós fomos educados a não falar. Criança não tem querer, criança não pode falar. Não tem fala ativa na família. E não tem fala, a criança não tem fala ativa na família, não tem querer. Por quê? Porque é uma forma de te dominar para que você não vá para a rua, para que você não sofra com o que as outras pessoas da geração do seu pai sofreram, que é a guerra, a ditadura, a luta de classe, essas coisas todas. Então eles se educaram de uma forma a te polir, cortar as suas asas para você não ir para o mundo. E isso faz com que você se sinta não sendo vista. E isso faz com que você se sinta um fraco, um menor, um perdedor. E aí você vai se esforçar ao máximo para poder conquistar algo que você quer, mas quando o esforço só impede a sua conquista. Porque Deus não te colocou no mundo para você criar pontes, para você criar trem-bala, para você não criar prédios gigantescos. Mas para você se comunicar com o outro de uma forma cordial. Todos os trabalhos existem e coexistem na nossa vida para que a gente possa entrar em contato com outras pessoas. As escolas, as empresas, as prisões, as igrejas, todos esses movimentos sociais existem para que você possa entrar em contato com outras pessoas. Para quê? Para que você tenha uma comunicação e um relacionamento cordial. Mas a pessoa que não se sente pertencendo a um grupo, porque ela se sentiu abandonada, rejeitada ou não amada quando criança, ela vai fazer disso o seu motivo para se manter presente no mundo. Vai se agarrar, vai se apegar, vai se sentir ciúme. Mas quando você consegue alinhar a sua inteligência com a inteligência divina, você consegue perceber que você passou por aquilo tudo porque você tem um propósito nessa vida. E o seu propósito é crescer enquanto pessoa, porque você é responsável pela expansão do universo. E você só consegue entrar no fluxo da expansão do universo quando você parar de construir muros e começar a construir pontes. E começar a deixar que os seus pais vivam do jeito que eles precisam viver. Que os seus cuidadores vivam do jeito que eles precisam viver. Que os seus amigos vivam da maneira que eles precisam viver. Que as pessoas do seu trabalho façam o que elas precisam fazer, porque todas essas pessoas estão num processo de crescimento pessoal para alcançar
a evolução espiritual. Então, quando a gente para de construir muros e começa a construir pontes, a gente alinha a nossa inteligência com a inteligência divina e a gente cria um compromisso para a gente. Agora sou eu e o mundo. Perceba, não sou eu contra o mundo, sou eu e o mundo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou exercitar o meu corpo, eu vou sair todo dia para apreciar as pessoas e as coisas que estão ao meu redor, eu vou todo dia fazer algo por mim e vou desejar o melhor do mundo para as outras pessoas. E aí você vai me dizer, mas Márcia, como é que eu faço um negócio desse? Eu saio e aí eu vejo tudo bloqueado, bandido fazendo isso, bandido fazendo aquilo, o governo fazendo isso, o governo fazendo aquilo, e a minha família que faz isso e fala mal de mim, e a mãe. Não, gente, quanta gente eu atendo aqui porque a mãe fala mal. Não porque minha mãe fala mal de mim, porque o meu pai não me olha, o meu pai me abandonou e fez isso, foi aquilo. Gente, você teve o que você precisou para crescer enquanto ser humano. Você não é um terrestre, você não nasceu da Terra, você é um extraterrestre. Você veio de uma outra galáxia, de uma outra dimensão. Você veio para servir a algo maior. Não para servir aos seus pais, você veio para servir a algo maior. Quando você serve aos seus pais, porque eles já estão bem velhinhos, você não está servindo a eles, você está servindo a consciência divina, a algo maior. E qual é a sua dificuldade? É entender esse seu posicionamento. E aí o que acontece quando você entende esse seu posicionamento e você fala, hoje eu posso fazer isso por você. Hoje eu não posso fazer isso por você. Aí seu pai, sua mãe, seja lá quem for, vai gritar, vai xingar, vai espernear. Por que isso? Por que aquilo? Porque você não cuida de mim, você não olha para mim, você não isso, você não aquilo. Você vai olhar para ela e falar assim, porque hoje eu preciso viver a minha vida. Hoje você já viveu a sua do jeito que você podia. Quando eu posso te ajudar. Quando não, a gente procura uma outra pessoa que possa te ajudar nesse sentido. Porque hoje eu não posso. E aí você vai ser o carrasco no olhar dela. Mas no olhar divino, ele sabe que você faz o que você pode. E quando você faz o que você pode e você faz por você, porque primeiro você tem que botar a máscara em você quando o avião entra na despressurização, você precisa colocar a máscara em você. Se você não coloca a máscara em você, você não respira. Se você não respira, você não ajuda o outro. E você precisa sim passear sozinha, você precisa sim fazer suas coisas sozinhas. E isso quer dizer que? Isso quer dizer que você está olhando para você. Isso quer dizer que você está tomando um tempo para cuidar do seu corpo, para deixar que a sua alma guie a sua vida, que o seu espírito possa contribuir com essa alma. Vou repetir o que eu falei aqui, há outras lives. O avião é o seu corpo. O seu corpo é um avião. O piloto desse avião é a sua alma. Ela recebe informações, intuições e te guia pela vida. O seu espírito é o trajeto, é a rota que você tem que seguir. Quando o corpo quer mandar na alma, falei, não, peraí, eu não quero isso. Não, tira isso da minha cabeça, eu estou pensando nesse negócio já há muito tempo, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. E aí você dá com os burros na água, é quando a alma perde o controle da vida e você fica doente. E você quebra um relacionamento, e você é mandado embora do serviço, e você é humilhado, e você é roubado. Por quê? Porque você não ouviu a sua intuição. E foi para isso que hoje eu atendo as pessoas, tanto com o baralho cigano sistêmico, quanto com a constelação familiar. Para quê? Para trazer as pessoas para essa consciência, para a consciência delas mesmas. Para que elas possam entender o que elas estão fazendo, que está indo contra a sua sobrevivência, a sua autoproteção, a sua pertinência nesse mundo, para que elas possam se alinhar com os seus pensamentos.
Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu faço isso porque eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro, eu não tenho tempo para mim. No fundo, o que elas estão dizendo é, eu faço isso para eu poder mostrar que eu sou uma pessoa boazinha no mundo. Porque eu quero ser amada, porque eu quero ser acolhida também, porque eu quero ser vista. E aí todo mundo vai olhar para mim e vai dizer, ai, coitadinha dela, não tem tempo para ela, né? Não tem um momento que ela possa fazer o cabelo, fazer as unhas. Olha como é que anda desgrenhada a criatura no meio da rua. Tudo por quê? Porque você quer pertencer. Então, pertencimento é um capricho infantil. É um capricho infantil porque você deixa de olhar para você. Quando você entender que ao nascer você já faz parte, você não faz parte só de uma família, você faz parte de algo maior, porque você está dentro do plano divino. Quando você entender isso, você começa a se alinhar. E aí as coisas vêm para você com muito mais facilidade. Ai, Márcia, mas que coisas vêm para mim com muito mais facilidade? A pessoa que você tanto sonhou, as riquezas, a abundância, a casa que você tanto quis. Gente, isso leva tempo para que a gente possa desconstruir. Ah, mas aí, como é que você faz isso? Você desconstrói da noite para o dia? Não. Você vai desconstruindo aos poucos. Afinal de contas, você levou tanto tempo para botar tijolo sobre tijolo para chegar onde você está, que agora você precisa fazer o processo inverso. É tirar tijolo de tijolo, tijolo de tijolo. E um dos primeiros processos é o autoconhecimento. Você precisa olhar para você. Quem sou eu? Aonde eu estou? Para onde eu vou? É a típica frase do mineiro. Concossou, um cotô, um covô. Quem sou eu? Aonde eu estou e para onde eu vou? Quando você faz isso, você começa a se alinhar com o divino. E as coisas começam a fluir para você com facilidade, alegria e glória. Então, se você está perdido, se você não sabe que caminho seguir, se você está fazendo muito esforço para conquistar alguma coisa, tem algo emperrando na sua vida. E aí eu te convido. Diga inbox, diga nos comentários, manda uma informação para o celular que eu vou deixar aqui nos comentários, de que você quer fazer uma constelação familiar ou de que você quer uma leitura sistêmica do baralho cigano para você sentir a sua alma um pouco mais aliviada. Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, tudo que o ser humano quer é sentir a alma mais aliviada. Para o quê? Para conquistar a sua liberdade. E esse é um dos valores mais fundamentais da vida de um ser humano. A liberdade. E hoje eu prezo pela minha e me agarro a ela com unhas e dentes. Falo, daqui tu não sai, daqui ninguém me tira. Percebe isso? Então, se você quiser um atendimento de constelação familiar ou leitura sistêmica de baralho cigano, deixa em inbox, deixa nos comentários ou entre em contato direto pelo celular que eu vou deixar aqui nos comentários, ok? Eu sou Márcia Pimentel. Namastê. Você é um ser humano e está ligado com algo maior. Tome consciência disso. Você merece tudo o que Deus tem para você.